Fala, galera, então agora a gente cai para dentro do texto. E a melhor dica que eu tenho para te dar é uma forma adequada da leitura. A gente poderia estudar aqui vários e vários aspectos voltados para a questão da análise textual, como voz, tipo de linguagem verbal, não verbal, o que é sinonímia, antonímia, figuras de linguagem, funções da linguagem, tipologia textual, tudo isso. Mas no final das contas, não adianta ter nada disso se você não fizer uma leitura adequada. E qual é o grande problema da gente na hora do concurso público? É a leitura desatenta. Você chega lá e faz uma leitura apenas mental. Mas aí pensa comigo, uma coisa é você fazer o exercício na sua casa e outra coisa é fazer lá no dia da prova. É completamente diferente. Em casa você está tranquilo, relaxado, você procura um ambiente silencioso, você procura um ambiente iluminado, adequado, tudo isso contribui. Aí você vai para o dia da prova, tem barulho, você já está tenso, está nervoso. E aí o que você vai fazer? Leitura mental? Putz, completamente dispersiva. Um texto com 30 linhas, começa a leitura mental, chega à linha 7, você não está mais prestando atenção no texto. Você começa a pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, no marido, na esposa, no amante. A mente voa. E aí já era. E você continua a leitura, na marra. Chega ao final da linha 30 com aquela sensação horrorosa. Meu Deus, eu li sobre o que mesmo? Mas é a tal ponto que você não sabe o tema do texto. Não sabe se foi sobre economia, se foi sobre violência, se foi sobre esporte, se foi sobre religião, se foi sobre família, se foi sobre filosofia. Você não sabe. E aí você se obriga a fazer uma segunda leitura. O problema é quando a segunda leitura ainda assim é ineficiente. Aí caramba, já era. Desiste, vai para as questões de gramática. Agora, eu posso minimizar esse problema? Posso, através de um jeito muito simples. Basta fazer uma leitura em voz alta. Calma, calma. Eu vou te explicar. Não é nesse tom de voz que eu estou aqui agora, não. Basta balbuciar para você escutar o tom da sua voz. Quando você faz isso, automaticamente você lê mais devagar. E quando você lê mais devagar, você presta mais atenção nas pausas e nas entonações do texto, consequentemente você compreende e interpreta melhor o texto. Eu tenho certeza absoluta que ao final de uma leitura assim, pelo menos o tema central você dominou. Pelo menos o tema. Você vai saber se é sobre esporte, se é sobre violência, se é sobre economia, se é sobre religião. Isso você vai saber. Já é um bom início. E aí depois você vai para o comando da questão, para saber se a questão é de compreensão ou se é uma questão de interpretação. Ué, não é a mesma coisa, Sidney? Não, são processos completamente diferentes. Quando eu falo em interpretação, é aquilo que está dentro do texto. Quando eu falo em interpretação, é aquilo que vai além do texto. O comando muda completamente. Quando eu falo de compreensão, como a gente vê aqui, é aquela questão que vai te jogar para dentro do texto. Como vai ser o comando desta questão? Vai ser sempre assim, ó. Segundo o texto, de acordo com o texto. Pode ser que apareça simplesmente assim, ó, no texto. Ou na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. Se a questão te direcionar, levante as mãos para o céu e agradeça a Deus. Se a questão te mandar para a linha 5, vá até a questão ali, ó, vá até a linha 5 e destaque o termo. Sabe por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque a resposta estará ali naquele entorno. Se você quiser, ainda pode colocar aqui, ó, número 1, para mostrar que a resposta da questão número 1 está ali, ó, naquele entorno. E se a questão número 2 te mandar para a linha 18, você vai até lá, ó, até a linha 18 e vai marcar o termo que está ali. Se quiser, ainda pode colocar o número 2. Prova de língua portuguesa tem que ser rabiscada, facilita a procura. E neste momento, esse tipo de questão só precisa de quê? De calma e atenção. Se você tiver calma e atenção, você vai encontrar a resposta por um motivo muito óbvio. A resposta está dentro do texto. Agora, quando a questão é de interpretação, aí o bicho pega, porque vai além do texto. O comando muda completamente. Agora não é mais segundo o texto, de acordo com o texto. Agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se
que, interpreta-se que. E se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então tem sim que ter lido bons livros, tem sim que ter visto bons filmes, tem sim que ter escutado boa música. Idade conta, uma pessoa de 40 anos é muito mais experiente com uma pessoa de 20. Tudo isso vai contar. E você vai falar, pô, então eu tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta. Mas para nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim terão o texto como base. O que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você vai se preocupar apenas com o que ele disse só. E dentro dessa perspectiva, eu tenho 3 possíveis erros interpretativos, ou erros de entendimento, como preferirem. Eu tenho o erro da redução, eu tenho o erro da contradição e eu tenho o erro da extrapolação. Vamos fazer uma pequena analogia rápida aqui para que vocês possam entender isso. Eu tenho aqui o Pedro e o João. Aí eu digo que eu encontrei o Pedro e o João lá na Praia da Barra. Os dois estavam sentados num quiosque, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito. O Pedro estava de sunguinha branca e o João de sunguinha amarela. O que você interpreta a partir disso? Se fosse uma turma presencial, repleta de gente, com vários homens, né? Porque homem é bobo, né, gente? A gente sabe. Aí já ia ter, já sabe que ia ser assim. Mas agora não. Vamos falar sério. Estes erros estão no texto? Nunca. Eles estão no comando da questão. É uma indução ao erro. O cara quer te induzir ao erro. O que seria, neste pequeno texto, um erro de redução? Seria dizer que o tema central do texto é a cerveja. Caramba, não tem como. Foi apenas um elemento do texto. Seria reduzir demais. O que seria um erro de contradição? Seria dizer que Pedro e João são inimigos, por exemplo. Poxa, não tem como. Estão batendo um papo, tomando uma cerveja na beira da praia com trajes de banho. Eles podem ser qualquer coisa menos inimigos. Agora, cuidado com esse tipo de questão. É a questão que mais derruba o candidato. Porque no final das contas, o cara joga com técnicas mentais. Aí ele pega quase um Ctrl+C e um Ctrl+V do texto e pede para você assinalar a incorreta. Marque a incorreta, marque o incorreto que se afirma em, e vai por assim em diante. Nesse momento que ele pede o incorreto, ele faz quase um Ctrl+C do texto, quase um Ctrl+C, um Ctrl+V, quase um copia e cola, mas eu disse quase. Aí ele pega um trecho assim com 5 linhas. E aí na 4ª linha, ele deixa uma lacuna. Que lacuna é essa? É a troca de uma palavra por outra, é a troca de uma expressão por outra, é uma vírgula que ele insere, ou que retira, que altera o sentido. É uma bobeira, mas se a leitura não for atenta, você não percebe. Por exemplo, este pequeno texto que eu acabei de narrar aqui, poderia ser algo muito maior, inserido dentro de um texto grandão. Aí nesse momento o cara recorta, joga lá na opção e ele troca amigo por inimigo e você não percebe. Por quê? Porque fez uma leitura desatenta. Isso significa que a própria leitura das questões precisa ser em voz alta. Detalhe, isso serve também para as outras disciplinas. Quando você começa a ter esse hábito em direito, em informática, em raciocínio lógico, você começa a perceber que você compreende melhor as questões. Tenta fazer isso nas outras disciplinas também e você vai ver como você vai evoluir. Depois você me dá um toque, tá? Até porque você agora tem minhas redes sociais. Então acompanha aqui comigo, ó. Então, não dá para dizer que são inimigos. E o que seria um erro de extrapolação? Seria dizer, por exemplo, que Pedro e João são namorados, que eles têm um caso. Ué, não pode, Sidney? Não, não pode. Em nenhum momento eu mencionei algo sobre a sexualidade deles. Em nenhum momento eu falei isso no texto. Então a questão de extrapolação, ela fala algo que não apareceu no texto. Ela extrapola as margens do texto. Agora, pegando esse pequeno texto, para a gente fazer uma análise adequada, eu vou dizer que em relação à compreensão, são 2 homens conversando. E em relação à interpretação, eu posso dizer que são 2 amigos conversando. Namorado não, porque em nenhum momento nós mencionamos algo sobre a sexualidade deles.
Visto isso, eu tenho que entender que as bancas adoram trabalhar em prova o que a gente chama de coesão textual. E quando a gente pega a coesão textual, tem aquilo que a gente chama de coesão referencial e aquilo que a gente chama de coesão sequencial, galera. Então vamos lá. Neste momento, o que seria a coesão referencial? É quando eu pego um elemento do texto e faço uma referência a outro no intuito de evitar a repetição. Porque na fala eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Eu posso fazer isso com pronomes, eu posso fazer isso com sinônimos, eu posso fazer isso com elipses, mas o principal elemento é o pronome. E tem 3 pronomes que caem muito na prova. São eles: o pronome relativo, o pronome pessoal oblíquo-átono e o pronome demonstrativo. Galera, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas esse aqui é bacana. Dá uma reforçada. Dá uma estudada um pouco mais nestes pronomes. E quando a gente pega a coesão sequencial, o que é isso? São as sequências das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. São 2 elementos que também fazem muito isso, a preposição e a conjunção. Mas o principal elemento, sem sombra de dúvidas, é a conjunção. E a conjunção, galera, é a menina dos olhos da língua portuguesa. Se eu não souber a conjunção, eu não sei interpretar e não sei fazer redação. Como é que eu indico causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão? Não tem como. Não tem como se eu não dominar. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar 2 folhinhas de cartolina. Eu mando o materialzinho para vocês, pode pedir. Em uma você vai colocar as 5 conjunções coordenativas e na outra você vai colocar as 9 conjunções subordinativas adverbiais. É isso que você vai fazer. Detalhe, não são 14 elementos. São 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo. Eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Então, isso é muito importante, cara. Só para vocês terem noção, já faz um tempinho, em 2015, a Prefeitura do Rio de Janeiro realizou um concurso com 15 questões de língua portuguesa. 15. Das 15, 4 foram diretamente de conjunção. Era para identificar o valor semântico, para dizer se era causa, consequência, finalidade, esse tipo de coisa. Mas das 15, 8 foram direta e indiretamente de conjunção. Ora, como? Ora, a conjunção não faz você acertar só o valor semântico da conjunção. Faz você acertar classificação de oração, faz você acertar pontuação, faz você acertar reescrituras de frases. Várias questões de reescritura cobram apenas conjunção. O cara pode cobrar absolutamente tudo. Ele pode cobrar regência, concordância, crase, pontuação, pode cobrar ortografia, acentuação, mas ele adora cobrar o quê? Adora cobrar conjunção. Coloca um período grandão, 2 estruturas conjuntivas e nem se dá o trabalho de mexer na estrutura, mexe só nas conjunções e pede para você continuar com o mesmo valor semântico. Pede para que mantenha o mesmo valor semântico. E aí? Se você dominou as conjunções, se você já gravou, já decorou, você faz essa questão em no máximo 5 segundos. Se você não decorou, você vai ficar tentando trocar e não vai conseguir. Então grave, decore as conjunções. Até porque quando a gente pensa em conjunção, não é só para a prova não, é para a vida. A conjunção é a base da argumentação, é a base da manipulação. É com isso que o político, por exemplo, nos manipula. Dentro dessas 14 conjunções, 12 são individualizadas e 2 são conjuntas. É o valor da oposição. Dentro do valor da oposição, eu tenho a conjunção adversativa e eu tenho a conjunção concessiva. Ambas indicam oposição, então caramba, tem que ter uma diferença entre elas. A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para minimizar. Só para vocês terem noção, teve um TRT no Rio de Janeiro
que vários professores do direito do trabalho estavam fazendo lives de véspera, explicando vários tópicos, e um bem famoso errou uma questão de direito do trabalho. Mas adivinha, não foi por falta de conhecimento jurídico, foi porque ele capengou no conhecimento linguístico. Língua portuguesa não está só na prova de língua portuguesa, está em todas as outras matérias. Aí apareceu uma conjunção concessiva, que indica oposição, só que ele enxergou como uma oposição que enfatizasse, e aquilo alterou completamente o sentido do enunciado, e só por isso ele errou a questão. E aí imagina, se um cara que só faz isso da vida, que é um professor de direito do trabalho renomado, tem um conhecimento jurídico notório, errou a questão por capengar na língua portuguesa, imagina se você der mole. Então não dá mole não, tá? Quando a gente pega e diz que uma enfatiza e a outra minimiza, é porque aqui enfatiza deixa o argumento forte. Aqui minimiza deixa o argumento fraco. Vou fazer duas pequenas analogias com vocês que eu gosto de fazer. Uma na base da brincadeira e outra bem mais séria. Primeiro na base da brincadeira para ficar registrado. Imagina você que está em casa, mulher solteira, sofrendo, sem namorado, sem marido, um tempão largada, mais de um ano solteira, mas querendo um namorado, mas não está aparecendo nada, está difícil. Aí eu vou e digo assim para você, filha, eu tenho a solução dos teus problemas. Eu tenho um amigo para te apresentar. Eu tenho certeza que você não vai dar uma de desesperado e vai falar assim, porra, demorou, quero agora. Ou então vai falar assim, ah, não, agora eu não quero porque agora eu sou concurseira. Não, duvido. Nenhuma nem outra. A sua pergunta vai ser, como é que esse cara é? O que ele faz da vida? Você vai querer um perfil. Se o perfil te agradar, aí você, opa, vamos marcar uma parada. Se o perfil não te agradar, aí você, putz, Sidney, ó, gostei muito não, acho que não faz o meu tipo, melhor desistir. E pronto. Mas e se eu te falar que o meu amigo é o Rodrigo Hilbert? Aí tu topa, não topa? Porra, como é que não vai topar? Bonitão, lava umas panelas, faz uma comidinha, lava um banheirinho. Pô, como é que não vai querer um cara bonitão daquele que ainda faz um monte de coisas? Mas infelizmente o meu amigo não é o Rodrigo Hilbert. O meu amigo, ó, é feio. Ele é feio. E aí concorda comigo que eu fui por um lado equivocado? Se eu tivesse dito que o meu amigo é lindo, eu ia provocar curiosidade. Você vai, lindo como? Lindo como? Cadê? Me mostra uma foto aí que eu quero ver. Ia aguçar a curiosidade. Mas já comecei dizendo que o cara é feio. Aí não dá, né? Mas eu vou continuar a frase, ó. É feio, mas é rico. Opa! E aí, ficou ou não ficou interessante? Você até pode falar assim para mim, mas eu não sou interesseira. Pô, gente, é melhor concordar. É melhor um feio rico que um feio pobre, não é não? Então, nesse momento aqui agora, o que eu fiz? Eu coloquei a conjunção adversativa a mais, que faz o quê? Enfatiza o argumento. E se eu enfatizo um lado, consequentemente eu minimizo o outro. Então, não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Essa é a verdade. Agora, eu poderia dizer que ele é rico, mas é feio. Ué, Sidney, não é a mesma coisa? Não, eu agora enfatizei o quê? Enfatizei a feiura e minimizei a riqueza. Tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. E aí, se liga só, frase 1 e 2. Em relação à compreensão, o meu amigo é feio e rico nas duas. Então, em relação à compreensão, as duas frases são idênticas. Agora, em relação à interpretação, as duas frases são diferentes. Pela intencionalidade. Na primeira frase, quando eu digo que ele é feio, mas é rico, eu quero que você fique com o meu amigo. Agora, quando eu digo na segunda que ele é rico, mas é feio, eu quero que você não fique com ele. Então, a interpretação é diferente. Agora, pega no mundo real. O jornal, ele não diz às claras, abertamente, se é contra ou a favor do governo. Mas ele faz isso de forma velada, através da língua portuguesa. E é exatamente por isso que tem gente que fala assim, eu não gosto de tal revista porque é de esquerda, eu não gosto de tal revista porque é de direita. Quando o cara consegue perceber isso, é porque ele percebe os atenuantes linguísticos. Se ele não percebe, ele vira simplesmente um papagaio, um reprodutor daquilo que está escrito no jornal, daquilo que está escrito na revista, sem ver se de fato faz sentido. Então imagina o seguinte, um jornal é contra o governo. A notícia
que ele vai colocar no caderno de economia, porque é o melhor local para eu saber se o jornal é contra ou a favor do governo, porque lá só se fala sobre preços e juros. Eles vão colocar assim, ó, os juros caíram, mas os preços continuam altos. O que fica na cabeça do povo? Que o preço está alto. E aí, caramba, o cara vai se revoltar, porque passou um mês inteiro trabalhando, não conseguiu pagar as contas e, obviamente, vai se revoltar contra quem? Contra o governo. Então o jornal conseguiu o que queria, é contra e te deixou contra. Mas se o jornal for a favor do governo, vai inventar outros fatos? Não. Vai inventar hipóteses? Não. Vai trabalhar com aquilo que tem, só que vai reescrever de forma diferente. Então vai dizer que os preços continuam altos, mas que os juros caíram. E é isso que vai ficar na cabeça do povo agora. E o povão, galera, não para analisar se é um poder real ou não de compra. Porque não é poder real, não tem dinheiro no bolso. O que ele tem? Crédito. E ele não está nem aí. Ele vai pensar assim, neste governo eu estou comprando. No governo de fulano de tal eu não comprava e passa a apoiar direto ou indiretamente o governo. E aí dentro dessa perspectiva, galera, você vai perceber que a gente consegue fazer a interpretação através de pressupostos, através de pistas textuais. Eu coloco assim, ó. João, apesar de ser jovem, dirige muito bem. Olha só aqui. Eu posso deduzir e inferir que para o autor do texto o jovem de certa forma dirige mal? Claro que pode, porque se não tivesse esse juízo de valor, a frase seria apenas João dirige muito bem. Quando a gente coloca aqui uma estrutura concessiva que minimiza o fato de João ser jovem para enfatizar o fato de João dirigir muito bem, é a demonstração de que para o autor do texto o jovem dirige mal. E mesmo João sendo jovem, ainda assim ele é capaz de dirigir muito bem. Então cuidado, galera. Interpretação depende muito da conjunção. Grave em conjunção, até porque isso vai fazer você acertar uma porrada de coisas, tá? Então vamos lá. Visto esse panorama, a gente cai aqui para o texto para começar a fazer uma leitura como deve ser feita, tá? Então vamos lá. Elas vão puxar os salários para baixo. Elas quem? Eu não sei. Eu só sei que é feminino plural. Agora aqui. Empresas vão sair no lucro e as mulheres terão benefícios, mas os homens jovens precisam se preocupar. Eu tenho aqui empresas, mulheres e homens. Elimino homens porque é masculino plural. Fico com empresas e mulheres porque é feminino plural. Um destes elementos pode ser o tal do elas, que eu só vou descobrir no decorrer do texto. Agora aqui, ó, olha como é que se inicia esse período. Se inicia com um porquê separado sem acento no início da frase. É o famoso porquê da pergunta. Então aqui, ó, por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm. Apenas ganham menos que os homens. Ainda. Ou seja, logo, logo vão ganhar o mesmo ou mais. Os salários femininos estão 35% abaixo da média dos masculinos para funções equivalentes, mas não é um fenômeno brasileiro. Na Alemanha e na Inglaterra, a disparidade salarial chega aos 25%. Por que o cara coloca aqui Alemanha e Inglaterra? Por um motivo muito simples. Ele quer mostrar que não é um fenômeno apenas brasileiro. E aí ele coloca a Alemanha e a Inglaterra, que são grandes potências econômicas, para mostrar que é um fenômeno global, é um fenômeno mundial. Se acontece na Alemanha e na Inglaterra, obviamente acontece na Venezuela. É meio que assim. E aí, continuando aqui, ó, a situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Essa frase aqui eu quero avaliar logo com vocês de cara. Aqui o cara foi incoerente. Incoerente. O que é coerente? É aquilo que faz sentido. O que é incoerente? É aquilo que não faz sentido. Vou te dar um exemplo bacana. Eu digo assim, ó, eu não simpatizo com Clara. Ponto. Ela é bonita. Ela quem? Clara. Simpática? Quem? Clara. E sempre me ajuda quando eu preciso. Quem? Clara. Pô, não faz sentido. Só tem aspecto positivo. Como é que eu posso não simpatizar com uma pessoa assim? Não tem como, não faz sentido. Se fosse só bonita e simpática, né? Eu ia falar assim, é recalque das inimigas. Mas caramba, sempre ajuda quando preciso. Não tem como, não faz sentido. O texto está coeso, bem ligadinho, porém incoerente. Então não dá. Agora,
Quando o cara diz a situação muda quando avaliamos não dado estatístico, mas a evolução da situação, pensa comigo, como é que alguém avalia a evolução da situação sem dados estatísticos? Não tem como. Camarada fez uma prova, tirou nota 5. Vou estudar mais. Fez a segunda, tirou 7. Fez a terceira, finalmente chegou ao 10. Ele evoluiu? Evoluiu. E como é que eu consegui mensurar essa evolução? Através de dados estatísticos. Fora que todo o argumento que o cara tem utilizado aqui é em cima de dados estatísticos. Então, nesse momento, ele capengou. Mas vamos lá, vamos continuar. Em 1970, quando o cara coloca aqui uma expressão para mostrar o tempo passado, é porque ele vai fazer uma comparação com o tempo presente. Em 1970 era assim, hoje é assim. Se ele não fizer isso no texto, não vai ter o menor cabimento. Tem que fazer. Então vamos lá. Ó. Em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, ó, tá vendo aí? Ó? Hoje, esse número está perto de 50% e bate os 55% na Grande São Paulo. Nas faculdades, aí agora ele fez uma relação espacial, vai mostrar o local. Nas faculdades, há mais mulheres matriculadas que homens. E um professor de uma universidade paulistana me forneceu um dado revelador. Olha, essa palavra é interessante. Em média, os homens faltam a 17% das aulas. As mulheres, a 4%. E eu te pergunto, por que esse dado é tão revelador? E aí, por quê? Por um motivo muito simples. Quem chega mais bem preparado no mercado de trabalho é a mulher. Agora o texto te diz por que os homens faltam mais? Por que as mulheres faltam menos? Não diz. E aí você preenche com o seu conhecimento de mundo. Eu vou avaliar só um aspecto. Ele mencionou que isso ocorre nas faculdades. Pensa na faixa etária. Pensa no público da faculdade. É o idoso, é o adulto ou é o jovem? É o jovem. Ah, mas o meu vizinho tem 60 anos, Sidney, está fazendo faculdade. Ele é uma exceção. O jovem é que estuda na faculdade. E o que é o jovem? De 18 a 25 anos. É esse cara que está na faculdade. E aí pensa comigo, um menino de 18 anos e uma menina de 18 anos. Nessa idade, quem é mais maduro? Nossa, assustadoramente é a mulher, caramba. Pensa, se você já fez faculdade, pensa comigo aqui agora. Ou então se você conhece alguém, ainda não fiz, coisa e tal, estou só estudando esse vídeo aí, mas ainda não fiz faculdade. Beleza, não tem problema. Pensa como é que é a faculdade. Tem a chopada, geralmente sexta-feira. O homem faz o quê? Chopada marcada para começar 3 horas da tarde, mas tem aula às 7h30 da manhã. Ele quer nem saber de aula, irmão. Ele vai chegar às 11 horas da manhã para começar a calibrar. Para quando der 3 horas da tarde, ele já está naquele nível que ele não tem mais vergonha nenhuma. Ele dá ideia até na diretora. Pronto, e acabou. Agora, a menina, ela vai para a chopada, mas 7h30 da manhã, ela vai estar lá para participar da aula, vai participar de todas as aulas. Se às 15 horas tiver uma aula até às 17, ela ainda vai participar e só depois vai para a chopada. Então não vai faltar. Claro, tem exceção, tem menina que vai avacalhar também, claro que tem, mas em regra, a menina é muito mais madura e vai participar de todos os eventos da faculdade no dia. Os sérios, aquilo que é a responsabilidade dela, a aula no caso, e depois vai se divertir um pouquinho também. Mas o menino não, o menino tá nem aí, o menino vai pra chopada e pronto, e acabou. Depois tira a xerox do caderno da amiga e pronto, já era. Agora, tá aí um motivo para que os homens faltem tanto. E com isso, quem chega mais bem preparado no mercado de trabalho? A mulher. E aí, continuando, algo me diz que aos poucos as mulheres ocuparão cargos mais altos e os salários vão se igualar, embora não do jeito que gostaríamos. Como elas quem? As mulheres, serão maioria no mercado de trabalho e continuarão aceitando salários menores, puxarão para baixo os salários masculinos de admissão. Opa! Descobri quem é o elas lá do título. São as mulheres. Mas elas não vão puxar qualquer salário para baixo, não. Elas vão puxar os salários masculinos de admissão. Não é o salário do cara que está trabalhando, isso é anticonstitucional, vai puxar o salário de admissão. Aí aqui, isso, puxar o salário para baixo, será bom para as empresas, porque o custo da mão de obra cairá. Claro, se o cara pagava 10 mil para o homem
e a disparidade é de 35%, como mencionou aí o texto, ele pagava 6.500 para a mulher. Ora, viu que as mulheres estão mais bem preparadas, que tem mais mulher, o que ele fez? Ele não aumentou para 10 mil o salário da mulher, não. Ele jogou de todo mundo aqui no 7. Pô, o homem se ferrou, deixou de ganhar 10. Mas vai aceitar ganhar o 7? Claro que vai. Se ele não aceitar, tem um monte de mulher, muitas vezes mais bem preparada que ele para pegar. E a mulher, teve uma valorização financeira? Teve, mas foi irrisória, né? Cá entre nós. Todo mundo queria que a mulher ganhasse o quê? O 10. Que então dá para pagar um vestido, dá para pagar uma bolsa, dá para comprar um sapato, dependendo da grife, é claro, né? Tem uns que são caríssimos. Agora, qual foi a maior valorização? Não foi financeira, foi pessoal, porque agora a mulher não está mais abaixo do homem, ela está no mesmo patamar do homem. Então, por isso, ele diz aqui, será relativamente bom para as mulheres, porque o salário delas subirá. Relativamente porque aumentou pouco, mas teve uma boa valorização pessoal. E ao contrário do que a situação presente parece mostrar, os jovens do sexo masculino é que deveriam estar mais preocupados. Então quem se deu bem com a história toda foi a empresa. A mulher também se deu e o homem só se ferrou. Agora, com isso, depois de uma leitura extremamente atenta, a gente consegue tirar de letra aqui as questões. Olha só como é que ele começa. A palavra do texto, destaca isso. Se é do texto, é uma questão de compreensão. A resposta está dentro do texto. Que sugere é uma possibilidade, não é um fato, é uma hipótese. Que as mulheres terão no futuro, uma palavra com valor temporal. Seus salários equiparados aos dos homens, ou seja, igualados no mesmo patamar. Sem sombra de dúvidas, é a palavra ainda. Quando ele diz lá, por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm, apenas ganham menos que os homens ainda, ou seja, logo logo vão ganhar o mesmo ou mais. Então, gabarito da questão 23, letra D de dado ainda. Questão 24, ele começa com aspas. Quando o cara começa com aspas, ele vai recortar um fragmento do texto. Se fosse uma questão de tipologia textual, por exemplo, ele poderia pegar um texto do Machado de Assis, um Dom Casmurro da vida, para falar do Bento Santiago e da Capitu, e aí notoriamente o texto é predominantemente narrativo. Só que ali eu tenho a presença da descrição, quando o narrador vai descrever um personagem, quando vai descrever um ambiente, e eu inclusive tenho dissertação, pois o Machado de Assis era rei nisso, e em certos momentos parava a narrativa para fazer uma digressão, uma análise social, uma análise econômica, uma análise filosófica. Agora, se perguntar em relação à predominância do texto, o texto é narrativo, mas e se recortar um fragmento que está descrevendo um personagem? Aí é descritivo. E se recortar um fragmento que o cara está analisando economicamente a sociedade? Aí é dissertativo. Então você vai ter que olhar para ver se ele está direcionando para o texto como um todo ou para o fragmento. Aí aqui o cara coloca, a situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas é a evolução da situação. No texto a frase acima se torna incoerente por quê? Gente, nós vimos. Por que incoerente? Porque para falar de evolução, obrigatoriamente eu tenho que falar de dados estatísticos. Fora que o texto todo trabalha com dados estatísticos. 35% para cá, 25% para lá, 50% para cá, 55% para lá, 18% para cá, 17% para lá, 4% para lá. Caramba, como é que o cara vem falar um negócio desse? Não faz cabimento nenhum. Então, gabarito aqui, letra B de bola. A análise da evolução da situação também implica analisar dados estatísticos. Mas eu quero que você preste atenção, por exemplo, na letra D, em que o cara coloca aqui, em São Paulo há mais mulheres matriculadas do que homens na universidade. Isso é uma verdade, isso está escrito no texto, mas não foi isso que o cara pediu. O cara queria saber por que a frase era incoerente. Então você tem que ser obediente ao comando da questão. Próximo aí, o futuro do trabalho. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020 você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher.
Já está acontecendo, né? Admita, você também não gosta de trabalhar. Passar o dia inteiro sob luzes fluorescentes, tomando café ruim, sentado em uma cadeira desconfortável e usando um computador velho, certamente não faz parte do seu sonho de infância. Admita. E não se sinta culpado. Nossos ancestrais, que nem conheciam as torturas de um escritório, também não eram muito chegados a essa história de trabalho. Para gregos e romanos, colocar a mão na massa era considerado tarefa das classes inferiores e escravos. Domenico De Masi, professor de Sociologia do Trabalho na Universidade La Sapienza de Roma e autor do livro Ócio Criativo, que defende uma abordagem mais lúdica do trabalho, apontou um ponto de convergência em todas as religiões. Em nenhuma delas se trabalha no paraíso. Tenha o paraíso sido criado por Deus, tenha sido inventado pelos homens. Se o trabalho fosse um valor positivo, no paraíso se trabalharia, afirma. Ou seja, alguma coisa está errada e não é de hoje. Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou companhias gigantes tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores, reunidas em torno de projetos em comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum tempo. Quais são essas mudanças? A busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente e a vontade de nos realizarmos como pessoas também em nossos trabalhos. Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e energia, mas e quanto ao desperdício de talentos? Diz o filósofo e ensaísta suíço Alain de Botton em seu novo livro Os Prazeres e as Dores do Brasil. Aí o cara vem e coloca assim, esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. O fragmento parece se dirigir diretamente ao leitor do texto. Gramaticalmente, só não contribui para produzir esse efeito, então vamos lá. Eu tenho aqui o texto. O leitor está dentro do texto ou fora do texto? Fora do texto. Quando eu tenho uma referência de um elemento a outro dentro do texto, eu tenho a tal ligação endofórica. O que é um elemento endofórico? É um elemento que faz uma ligação a outro dentro do texto. Como ele vai fazer uma ligação a um outro elemento dentro do texto, ele só tem duas possibilidades. Ou ele vai fazer referência a alguém que já apareceu ou a alguém que ainda vai aparecer. Quando faz referência a um termo anterior, eu chamo de referência anafórica. E quando faz referência a um termo posterior, eu chamo de referência catafórica. Agora, e quando aponta para fora do texto, como é o caso de leitor? Eu faço uma referência esofórica, uma referência deítica, um elemento deítico ou deixe e por aí vai. Então eu tenho que avaliar se a ligação é de um elemento a outro dentro do texto, é uma ligação endofórica. Se eu faço referência a um elemento fora do texto, eu tenho a referência esofórica. O cara trabalha isso nessa questão, mas sem se valer muito da nomenclatura. Vamos lá. Ele coloca aqui 4 opções. Em 3, existe um apontamento para o leitor. E em apenas uma não tem. Você não precisa dominar todo esse processo. Você precisa prestar atenção. Vamos lá. O modo verbal de esqueça. Que modo eu tenho ali? Eu tenho um modo imperativo, porque tem uma ordem. Então, quando a gente pensa em modo verbal, a gente tem 3 modos verbais. Eu tenho o indicativo, eu tenho o subjuntivo e eu tenho o imperativo. O que o indicativo faz? Ele indica um fato, aquilo que é certo, aquilo que é real. Então, trabalha com atitude realista. O que o subjuntivo faz? Trabalha numa contrapartida. Se o indicativo trabalha aquilo que é certo, o subjuntivo trabalha aquilo que é incerto. Se o indicativo trabalha aquilo que é um fato, o subjuntivo trabalha aquilo que é uma possibilidade. Então, aqui, trabalha com uma situação hipotética. Uma atitude hipotética. Agora ali, imperativo. O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Como é que isso funciona na prática? Eu digo assim, João, sai daqui agora. Eu dei uma ordem, modo imperativo. E se eu disser que o João quebrou o braço da cadeira? Eu dei ordem? Não.
Eu estou dizendo que o João quebrou o braço da cadeira. Isso é um fato ou uma possibilidade? É um fato. Então, modo indicativo. E se eu disser que o João talvez soubesse as respostas do teste? Eu não estou dizendo que ele sabe. Estou dizendo que talvez soubesse. Então, é uma possibilidade. Então, modo subjuntivo. Então, aqui o modo verbal de esqueça é um imperativo. Mas olha no texto. Ele diz aqui, ó. Esqueça, João, esqueça, professores, esqueça, advogado. Não, ele diz esqueça os escritórios, salários fixos e a aposentadoria. Quem tem que esquecer? Qualquer pessoa que venha ler esse texto. Então foi direcionado para quem? Para o leitor. Agora, volta lá. A presença de um pronome de tratamento é o você aqui, ó. Você trabalhará em casa. Você quem? O leitor. Então, mais uma vez, ó, aponta para o leitor. Letra C. A presença de um pronome possessivo com referência extratextual. Caraca, só pode ser essa. Essa daí está muito perfeita, mas não. Aqui, o que é extratextual? Que aponta para fora do texto. Quem é esse tal pronome possessivo? É o seu. Seu chefe. Vamos lá. Se é um pronome possessivo, obviamente indica posse. E para ter posse tem que ter o possuidor e tem que ter a coisa possuída. Este pronome sempre vai fazer referência ao possuidor e concordar com a coisa possuída. Então ele faz referência ao leitor, porque o chefe é de quem? É do leitor. E concorda com quem? Com a coisa possuída, que é o chefe aqui no caso. Então, ó, o termo seu está fazendo referência a quem? É a chefe? Não. Ele está concordando com o chefe, mas ele está fazendo referência ao leitor. Então, mais uma vez, uma referência ao leitor. E aí na letra dele coloca o artigo indefinido uma, que está aqui, ó. Seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. Uma aponta para mulher e não para leitor. Com isso, o gabarito aqui da 25 é letra D, de dado. 26. Assinale a alternativa que estabelece a comparação incorreta entre os textos 1 e 2. Então tem que entender os dois textos. Letra A. Os textos convergem no seguinte ponto. Ambos acreditam que mudanças que irão impactar o mercado de trabalho no futuro já estão em curso atualmente. Certo ou errado? Certo. Óbvio que está acontecendo nos dois. Letra B. Vai completar a letra A. Os textos convergem no seguinte ponto. Ambos acreditam que as mulheres terão, de alguma maneira, uma participação maior ou mais relevante no mercado de trabalho. No futuro, claro, vai ser até chefe. Letra C. Os textos convergem no seguinte ponto. Ambos apresentam uma visão inteiramente otimista quanto a... Opa! Inteiramente otimista não. Otimista para a empresa, pode ser otimista para a mulher, para o homem é completamente pessimista. Então, gabarito aqui, ó, letra C. Pode ver que na letra D tem aqui, ó. Tanto no texto 1 quanto no texto 2, é possível inferir que as mudanças previstas não se referem especificamente ao mercado brasileiro, mas ao mercado mundial. Sim, ele citou inclusive a Alemanha e a Inglaterra para mostrar que é um fenômeno global. Aqui, ó. Profissões curiosas. Sabia que já existiam depiladores na Roma do século II? Essa e outras ocupações inusitadas da antiguidade estão no livro Meu Chefe é um Senhor de Escravos, de Vic Leon. Aí vem aí, ó, o primeiro subtítulo. Caçadores de fantasmas. Essa era a função dos psicopompos na Grécia, também chamados de condutores de almas. Espantavam fantasmas que atacavam seus clientes e os orientavam ao repouso eterno. Durante a luta de dois gladiadores, o psicopompo representava a figura do deus Hermes. Vestido de preto, ele carregava um caduceu de bronze. O bastão com duas serpentes que simbolizava o Deus. Sua função era demonstrar que as almas que conduzia estavam realmente mortas. Quando um lutador caía, o condutor de almas queimava o infeliz com seu caduceu em brasas para certificar de que havia passado desta para uma melhor. Segundo subtítulo, calçadora de sapatos. A sandaligerula tinha uma função cobiçada entre os escravos pelo esforço diminuto. Na Grécia e na Roma antiga, as senhoras de respeito carregavam suas sandaligerulas a festas e jantares. A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua e os substituía por sapatilhas de festa. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandaligerula. Povo besta, né? Então vamos lá, ó. 27. Quando um lutador caía,
O condutor de almas queimava o infeliz com um seu caduceu em brasas, para certificar de que havia passado desta para uma melhor. No fragmento acima, a preposição com exprime o valor semântico de. Aí ele coloca aqui várias opções. Vamos lá, eu vou te dizer uma coisa. O valor semântico da preposição nunca está nela, sempre está no contexto ao qual ela faz parte. Então, se eu disser assim, Pedro saiu com Paulo para tomar uma cerveja, o Pedro saiu na companhia de Paulo, então é valor semântico de companhia. Mas se eu disser que o Pedro feriu o Paulo com a faca, já é valor semântico de instrumento. Se você reparar aqui, ele pega e queima o infeliz com o caduceu. O que é o caduceu? Não um bastão? Então, um instrumento. Então, aqui, o gabarito é a letra D de dromedário. Questão 28. A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua e os substituía por sapatilhas de festa. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandália gerula. Sobre o fragmento acima, pode-se dizer que... Vamos lá. Letra A. Tanto em os substituía quanto em os próprios sapatos, a forma sublinhada é um pronome com função anafórica, ou seja, faz referência ao termo anterior. Vamos ver. A escrava tirava os sapatos que ela usara na rua e os substituía por sapatilhas de festa. Opa, de fato é um pronome, de fato está fazendo referência a sapatos que apareceu antes, de fato é uma referência anafórica. Mas aí depois ele coloca assim, tirar os próprios sapatos. Opa, esse hoje também faz referência a sapatos aqui nesse período. Só que sapatos agora apareceu depois, então não é mais anafórico, seria uma referência catafórica no caso. E esse os aqui, não é pronome, esse os aqui é artigo, então não tem como. Letra B. Em que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandália gerula. A conjunção sublinhada exprime valor semântico de causa. Não, exprime valor semântico de companhia, galera. Perdão, de companhia. Exprime valor semântico de consequência. Olha aqui, Toda vez que eu tenho um que na oração, como está aqui, e antes dessa oração eu tenho um intensificador, que são as palavras tão, tal, tanto e tamanho, eu sempre vou ter uma relação de causa e consequência. A causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Mas eu só preciso gravar uma coisa. A causa sempre estará do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. Então eu digo assim, a aluna do LAC estudou tanto que passou em primeiro lugar na prova. Qual é a causa? É ter estudado muito. E qual é a consequência? Ter passado em primeiro lugar na prova. Então aqui a causa está do lado do intensificador e a consequência do lado do quê? Então a causa é ser uma tarefa muito humilhante. E por ser uma tarefa muito humilhante, eu não vou fazer sozinho não. Eu vou levar um empregado comigo. Eu vou levar uma sandália gerula. É assim que o cara pensava. Então aqui essa letra B também está errada. Não é causa, é consequência. Letra C. Em levava com ele uma sandália gerula, a preposição sublinhada exprime valor semântico de instrumento. Não, levava com ele, na companhia dele. Então aqui é valor semântico de companhia. Letra D. A forma verbal usara indica fato passado anterior a outro fato também passado. Tá certinho. É o que a gente chama de pretérito mais que perfeito. Galera, quando a gente pensa no pretérito, esse cara é importante. Eu tenho o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Basta eu saber o que significa a palavra perfeito, significa completo. Então, quando eu digo que tem um pretérito perfeito, é porque tem um passado completamente realizado. Um pretérito perfeito é um passado completamente realizado. Como é que isso funciona na prática? Você me pergunta, Sidney, o que você fez ontem? Eu digo, ontem eu joguei bola. Joguei bola não é passado? E não já acabou? Então, um passado completamente realizado. É um tempo verbal no passado extinto, acabado, terminado. E o que seria o pretérito imperfeito? Esse prefixo in vem para negar essa completude, então vai indicar uma continuidade. Então você me pergunta, Sidney, o que você fazia há 20 anos? Eu vou dizer, só jogava videogame. Isso é passado, não é passado? Mas eu fiz só uma vez? Não, eu fiz várias vezes. Então a desinência modo temporal vá me mostrou que era um pretérito imperfeito indicativo.
Me mostrou. Na prova, eu vou colocar assim, ó, João jogava bola com os amigos na quadra da igreja. O cara vai destacar o jogava e vai dizer que ele tem um tempo verbal no passado que indica um hábito, uma rotina, um processo rotineiro, um processo contínuo. Ou então, vai simplesmente dizer que é o tal passado inacabado. Ai, meu Deus, como é que é isso? Vamos lá. As gramáticas anteriores, as gramáticas antigas, né, no caso, elas diziam que o pretérito perfeito é o passado acabado e que o pretérito imperfeito é o passado inacabado. Ai, meu Deus, que passado inacabado é esse, Sidney? É inacabado em relação à época em que era passado. Não é porque se estende até o futuro, não. É porque na época tinha continuidade. Por isso é inacabado. Era o ato da continuidade. Beleza? E o que é o pretérito mais perfeito? Ele é o que a gente chama de passado do passado, porque na gramática diz que ele é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Exatamente o que aconteceu aqui. Afinal de contas, quando a gente pega o texto, diz assim, ó, a escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua. O que aconteceu primeiro? Primeiro a escrava tirou ou primeiro a ama usou? Primeiro a ama usou para depois a escrava tirar. Então este usara é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Damos o nome dele de pretérito mais que perfeito, ok? Então, gabarito aí, ó, letra D de dado. Questão 29, galera. Questão 29 é uma questão mole, ó, de acentuação. Tá aqui, assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado. Galera, isso aqui eu te mostro rapidinho. Proparoxítona, paroxítona, oxítona. O que é uma sílaba tônica? Aquela sílaba que eu pronuncio mais fortemente. Só existem 3 posições de sílaba tônica. A última, que eu chamo de oxítona, a penúltima, que eu chamo de paroxítona, e a antepenúltima, que eu chamo de proparoxítona. Não existe outra posição. Não importa o tamanho da palavra. Quais são as regras? Em relação à proparoxítona, olha, até minha avó sabe, todas acentuadas. Onde é que o bicho pega? Na paroxítona e na oxítona, porque são várias regras. Mas se eu te falar que elas se dão por oposição, então a gente consegue montar um quadro básico. Quando eu penso em vogais, eu tenho A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Mas o teu professor deve ter dito que tem as verdadeiras e as falsas, ou que tem as vogais e as semivogais. Quem são sempre as vogais? A, E e O. Então vou colocar aqui o A, o E e o O, e vou deixar as semi de fora, que são o I e o U. E aqui eu coloco a terminação em. Então vamos lá. Vou colocar aqui também os plurais. A, as, es, os, em, ens. Só de dominar isso daqui você já domina muita coisa, ó. Oxítona terminada em A, E, O, em. Simplesmente, ó, tem acento. Exemplo. Sofá, café, cipó, também, parabéns. Agora, se for terminado em IU, aí não tem acento. E se for terminado em outra consoante? Não tem acento. Pronto, acabou. Vai ter acento nestas terminações. Agora, e se for uma paroxítona terminada em A, E, O, em? Simplesmente, ó, não tem acento. Exemplo, bola, moleque, bolo, item e por aí vai. Só que a paroxítona é a que mais cai na prova, tá? Porque ela não tem acento nestas terminações, mas terá acento em qualquer outro tipo de terminação. Por exemplo, eu coloco aqui a palavra útil. Ela é paroxítona, mas é paroxítona terminada em quê? Em L. Tem o L aqui dentro do quadrinho? Não, ó. Então por isso é acentuada. A palavra líder, ela é paroxítona, ó. Mas ela é terminada em R. Tem o R aqui dentro do quadrinho? Não. Então ela é o quê? Ela é acentuada. A palavra relatório, ela é o quê? Paroxítona. Terminada em quê? Em ditongo.
E aí eu vou te dar até uma informação importante que você já deve ter visto comigo ou com outro professor. Quando você tem uma paroxítona terminada em ditongo, ela pode ser considerada uma proparoxítona eventual ou acidental. É a única palavra que pode ser considerada proparoxítona eventual ou acidental. É a palavra relatório. Por quê? Porque eles já registraram assim, ó, relatório, paroxítona terminada em ditongo, mas já registraram assim, ó, relatório, como se fosse uma proparoxítona. E ainda dentro dessa pegada, é bom você ficar ligado, porque de vez em quando a banca é traiçoeira e pega palavras como até, como história e como árvore, que você pensa que obrigatoriamente tem que ter o acento sempre e pergunta se dá para tirar o acento. E pior é que dá, só que muda completamente. Esse até aqui é o quê? Ele é uma preposição, mas eu posso ter o verbo, ó, at, que é do verbo atar. Ó, at, o paciente, então dá para tirar o acento. História, aqui é um substantivo, mas pode virar um verbo. Ó. Ele historia os fatos, vem do verbo historiar. Árvore é um substantivo, é uma proparoxítona, mas ó, pode ser um verbo, arvore, que vem do verbo arvorar. Então tem que tomar cuidado. A acentuação de vez em quando é algo perigoso. Então olha aqui comigo. Olha como é que a gente brinca aqui com essas palavrinhas de forma bem rápida. Assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado. Órfão. Eu tenho uma paroxítona terminada em ão. Paroxítona terminada em an ou ão leva acento. Ué, mas não já tem o tio? O tio não é acento, né, galera? Se fosse um acento gráfico, eu diria orfão. E eu não falo orfão, eu falo órfão. Então, o tio é só uma marca de nasalização. Então, aqui o acento é o acento agudo, que marca a pronúncia aberta. Acento circunflexo marca a pronúncia fechada. Táxi, paroxítona terminada em i. Tem o izinho dentro daquele quadrinho? Não. Então, ó, acento. Balaustre, regra do hiato. Qual é a regra do hiato, galera? I e u. Isolados ou acompanhados da letra S. Aqui não está isolado, aqui está acompanhado de qual letra? Letra S. Por isso que em Luiz com S tem acento e Luiz com Z não tem acento, porque a regra é clara, sozinhos ou acompanhados do S. Parabéns, oxítona terminada em ens. Alguém, oxítona terminada em em. Também, oxítona terminada em em. Tátil, paroxítona terminada em L. Âmago, proparoxítona. Aqui o acento é circunflexo porque a pronúncia foi fechada. Córtex, paroxítona terminada em X. Não tem o X no quadrinho, então, ó, acento. Hífen, paroxítona terminada em N. Tem acento. Cipós, paroxítona terminada em... Não, paroxítona não agora. Agora é uma oxítona terminada em os. Então, ó, tem acento. E leem, palavra com letras duplicadas. As expressões creem, leem, deem, veem, voem, enjoo, que antigamente tinham acento, hoje não tem mais acento. Então, na língua portuguesa, palavras com letras duplicadas não tem mais o acento. Até porque eu vou dizer, eles leem com ou sem o acento. Então, a reforma foi e tirou. Então, aqui não tem leem, gabarito, letra D de dado. E, para a gente finalizar aqui, ó, uma questão em cima do uso do porquê, galera, ó. Eu tenho 4 tipos de porquês. 4 tipos. Eu tenho um porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. Olha o que eu vou falar aqui para vocês. Não existe essa história de porquê de pergunta e porquê de resposta. Você tem que avaliar a estrutura. E esse fato de falar juntos, separados, facilita a nossa vida. Porque você vai pensar no casamento. Imagina o seguinte, o camarada está casado há pouco tempo, há 3 semanas. Ele se separa por qualquer besteira? Não, tem que ter o quê? Um bom motivo. Então, se está subentendida a expressão motivo, a expressão porquê motivo, por qual razão, é separado sem acento. É por isso que eu tenho porquê parou.
Dá ou não dá para eu pensar por que motivo parou, por qual razão parou? Dá. Então, se está subentendida a expressão motivo, é separado sem acento. E quando está separado com acento? Pensa comigo, se está separado, tem que ter o quê? Tem que ter motivo. Óbvio que tem que ter motivo. Agora é o final da separação. E no final da separação, qual é o maior bem material do casal? É a casa. Então, todo mundo quer a casinha. Então, eu coloco aqui, ó, parou porque... Se está subentendida a palavra motivo, é separado. Só que agora está no final de uma estrutura. Faz com que esse que vire um monossílabo tônico, por isso ele é acentuado. Agora, galera, não é só no final de frase, não. É no final de estrutura. Eu poderia colocar assim, ó. Perguntamos por quê, mas ele não respondeu. Dá ou não dá para eu dizer perguntamos por que motivo? Perguntamos por qual razão? Dá, então é separado. Só que aqui, ó, teve uma interrupção, teve uma pausa. Não importa que tenha sido só uma vírgula, vai ter o acento. Então cuidado com isso, tá? Agora aqui, ó, por que junto? Se para separar tem que ter motivo, e para ficar junto por 10, por 20, por 40 anos, tem que ter alguma coisa de bom. Então tem que ter uma causa ou explicação. Tem algum jeito mais simples, Sidney? Tem. Se eu conseguir trocar pela palavra pois, eu mato que é junto e sem acento. Então eu coloco aqui, ó, não vou à praia porque está chovendo. Dá ou não dá para eu colocar não vou à praia pois está chovendo? Dá. Se eu consigo colocar o pois, é junto e sem acento. Agora, informação importante. É muito comum o cara confundir o porquê com causa ou explicação. Para ser explicação, você vai matar logo na prova. Tem que ter um modo imperativo. Então, eu digo assim, ó, vamos almoçar agora porque eu estou morrendo de fome. Vamos almoçar é um modo imperativo. Então... porque estou morrendo de fome é uma explicação. Se não tiver um modo imperativo, com certeza haverá uma relação de causa e consequência. Então aqui, ó, não vou à praia porque está chovendo. Não tem modo imperativo, então ali tem uma relação de causa e consequência. A causa é a chuva e a consequência, não ir à praia. Agora aqui, este porque junto com acento, ele é um substantivo. Ah, Sidney, eu consigo subentender a palavra motivo. Não, você consegue subentender a expressão o motivo, porque ele é um substantivo. Eu posso colocar aqui um artigo antes, o porquê, os porquês, mas não necessariamente precisa ser artigo, tá? É porque normalmente na prova vem artigo, poderia ser qualquer outro determinante. Eu poderia colocar este porquê, já seria um substantivo, mas na prova normalmente vem como artigo. Então eu colocaria assim, ó, não sei o porquê de tanta briga. Apareceu o artigo, irmão. Você já mata que é junto e com acento. Mas eu não vou finalizar aqui, não. Esse porquê separado, sem acento, ele pode ser de fato o porquê da pergunta, em que o que vai ser um pronome interrogativo. Mas eu posso ter esse que como pronome relativo. E eu vou trocar pela expressão pelo qual. Então eu coloco assim, ó, este é o ideal porque luto. Ou seja, este é o ideal pelo qual luto. Este que vai ser um pronome relativo que vai fazer referência ao termo anterior ideal. E este por vai ser uma preposição exigida pelo verbo lutar, pois quem luta, luta por alguma coisa. E aí eu sei que você já estudou isso 500 mil vezes, e talvez nunca tenha gravado. Agora você vai gravar para finalizar aqui bonitinho com um samba do porquê, tá? Ó. Deixe de lado esse baixo astral, quando o porquê estiver no final, é separado e acentuado que ele vai ficar, é que ele pode ser também uma causa ou explicação, ficando junto e sem acento, por se tratar de uma conjunção. O porquê vai acentuar e ficar junto, quando o artigo mandar, é sem acento e separado, eu te digo, quando for igual ao pelo qual o
motivo. Tem que estudar, não se esquecer, só acentuar quando ele merecer. Eu vou cantando e aprendendo, como Sidoca diz, com a minha aprovação, eu vou viver feliz. Chora, cavaco! Então vamos lá, ó. Agora você tem total condição de fazer essa questão aqui, ó. Assinale a alternativa em que a oração está incorreta. Eu não sei porquê, eu não sei por que motivo, eu não sei por qual razão, então é separado. Mas está no final da estrutura, então é separado e com acento. Já encontrei meu gabarito, letra A. Mas a título de curiosidade, a gente olha as outras. As agonias porque passei não as revelo. As agonias pelas quais passei. Este que é um pronome relativo que faz referência ao termo anterior, agonias, e este por é uma preposição que foi exigida pelo verbo passar. Afinal de contas, aqui ele passou pelas agonias. Letra C. Ela fala tanto porque pretende convencer-nos. Ela fala tanto pois pretende convencer-nos. Então é junto e sem acento. E não sei e acho que não saberei jamais o porquê. Então é junto e com acento. Meus queridos, dá uma avaliada aí, que é sempre importante ter o feedback, mas no final das contas, o mais importante é se de fato você aprendeu, é se de fato você vai conseguir melhorar como pessoa, como indivíduo, não necessariamente porque vai passar na prova, mas sim porque você evoluiu como ser humano. Às vezes a gente está num estado de inércia chato, que a gente não sabe o que fazer da vida, e às vezes estudar para concurso público nos muda como ser humanos. Nós melhoramos. E tomara que isso tenha acontecido contigo. Se você já foi meu aluno numa turma completa, beleza, você já me conhece. Se foi só nessa daqui, foi algo muito rápido, acelerado, porque a gente precisava fazer uma revisão. Mas eu espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. E saiba que você pode contar comigo, pode me mandar uma mensagem, como eu deixei lá meu contato, e eu mando um material bacana para vocês estudarem um pouquinho mais, gratuitamente. Tranquilo? Então, boa sorte na prova que você vai fazer, ide em paz e que o Senhor sempre, sempre vos acompanhe. Fica com Deus. Beijo do tio Sidney.